Cara, é um processo. As coisas não vão ser instantâneas. O Felipe comete erros, ele não é um técnico perfeito, ele é um técnico que não tem nenhum ano de experiência na função como técnico profissional, mas as pessoas não podem achar que tudo vai ser instantâneo. Então é preciso um pouco de razoabilidade, gente. Muito doentia essa coisa. Não, tá ruim, foi só 2-1, quase tomou um gol. E sobre o Rossi, eu acho que é um goleiro que tem seus altos e baixos, não está numa fase boa. Ganhamos. O Flamengo fez um ótimo primeiro tempo, na minha opinião. Só não foi perfeito porque, uma vez mais, deixou de transformar em gols as várias situações que criou. Só para vocês terem uma ideia, no jogo todo o Flamengo finalizou 23 vezes. 7 delas no alvo. No meio de campo. Hoje não. Hoje eu vi um jogo com bola interessante, inclusive. Só que se a gente se apegar em 2-1 no Maracanã, não, o Mirassol joga bem, quase que poderia buscar o empate. Não é só isso. O Flamengo vem de um segundo jogo apresentando boas movimentações no ataque. E a gente pode até falar até do cansaço, do desgaste na Copa do Brasil também, que isso pesa, né? Exato. Mas é isso. Se você estivesse pensando dessa seguinte maneira: Flamengo, Mirassol, Maracanã, estádio lotado, Flamengo tem que golear. Não é assim que funcionam as coisas, né? O Flamengo vence o Mirassol por 2-1. Mirassol está muito bem no campeonato, né? Joga um futebol muito bom de se ver. 6ª colocação do Brasileirão, 28 pontos, apenas 2 derrotas antes desse jogo, então era o único time ao lado do Flamengo que tinha apenas 2 derrotas. Então aquilo, o Mirassol não perdeu para nenhum dos grandes times de São Paulo, de Minas e do Rio Grande do Sul. Então a gente tem que sim exaltar a vitória do Flamengo. Foi um jogo muito difícil, eu acho, pela campanha que o Mirassol vem fazendo, pela atuação que vem jogando dentro das 4 linhas. Sabemos sim que seria um jogo difícil e foi. O Flamengo faz 2-0, acaba levando o 2-1 e o Mirassol teve uma chance atrás da outra, literalmente ali, para poder conseguir empatar o jogo e seria outro cenário. Mas aquilo, desmerecer ou até criticar a atuação do Flamengo nesse jogo, que é um adversário muito difícil, e o Mirassol terminou o jogo com mais posse de bola que o Flamengo, né? Que isso raramente vai acontecer no campeonato dentro do Maracanã. Então chegar e criticar uma atuação do Flamengo, que sim que foi boa, a gente pode questionar alguns pontos ali, mas chegar a criticar, e eu vejo aí, eu sei que o resquício da eliminação da Copa do Brasil também pesa, mas pés no chão e vambora para mais um debate aí. Deixe seu like e tamo junto aí. Do SofaScore dessa vitória do Flamengo por 2-1 sobre o Mirassol. O Mirassol, gente, um detalhe importante, o Mirassol e o Flamengo chegaram a essa rodada do campeonato como os times com menor número de derrotas, cada um com 2 derrotas. Só 2 derrotas teve o Mirassol até o jogo de hoje. Foi a 3ª derrota da equipe do interior paulista. Obviamente não seria um jogo fácil, não seria um jogo tranquilo. O Mirassol teve mais posse de bola que o Flamengo, gente. Vocês vão ver aqui agora. Eu vou mostrar para vocês aqui nos números do SofaScore. Ou seja, é um time que joga, é um time que não fica se defendendo. E vai agredir, vai criar e vai dar oportunidade. E o Flamengo venceu o jogo, aproveitou mais chances do que o Mirassol. Foi 2-1 o jogo. As pessoas querem uma goleada, porque é um time de investimento mais modesto, mas o time, enquanto o Flamengo jogou, o Flamengo jogou, vamos lá, gente, no meio de semana, sábado o Mirassol jogou contra o Vasco. Ele teve uma semana entre a vitória sobre o Vasco e o jogo de hoje. O Flamengo jogou 6h30 da tarde lá em Fortaleza, chegou 2h30 da manhã ao Rio de Janeiro, terça-feira treinou, segunda foi só recuperação e tal, que é assim que funciona, né? Você não tem todo mundo treinando intensamente, no dia seguinte é um jogo. Uma viagem a Fortaleza, do estádio até o cara chegar em casa, ou pelo menos na concentração, 7 horas mais ou menos o trajeto todo. São viagens longas. E o cara é atleta, o cara tem que estar com o corpo ok, ele tem que se alimentar, enfim. Todos eles passam por isso. Então, o Mirassol descansou uma semana, só pensando nesse jogo. O Flamengo, em contrapartida, ele teve que viajar, chegar 2h30 da manhã no Rio de Janeiro, treinou na terça, já viajou na terça em Belo Horizonte, quarta jogou com o Atlético, voltou de madrugada e chegou ao Rio de Janeiro, quinta recuperação, sexta treinou e sábado jogou. É muito diferente. O Flamengo tem que pensar que quarta-feira tem o Inter, a escalação de hoje, ele certamente estudou pensando nos 2 jogos, nos 3 até. Domingo tem outro jogo contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. E na outra quarta, outro jogo contra a equipe gaúcha, também pela Libertadores. São 3 jogos seguidos contra o Inter, um no Rio e 2 em Porto Alegre. Então, obviamente, são situações distintas. E o Mirassol se preparou muito bem. Você vê que eles tiveram 51% de posse de bola, 2 times tiveram 2 grandes chances. O Flamengo finalizou, gente, 24 vezes. Aliás, o Flamengo está finalizando mais, de fora da área, inclusive.
O Mirassol 14. O goleiro do Mirassol fez 7 defesas, o Walter. O Rossi fez 4. 11 escanteios a 10. Aí vem a parte difícil do Paulo César Zanovelli. Ele marcou nada mais, nada menos que 36 faltas. 23 do Flamengo, 13 do Mirassol. Muitas faltas que não foram faltas. Pressão alta, tenta roubar a bola no campo de ataque, encosta, ele dá falta. Terrível. Trocou 404 passos do Mirassol, 392 do Flamengo. 20 desarmes do Mirassol, 13 do Flamengo. Então você vê que, de fato, o Flamengo enfrentou um adversário que, nesse momento do campeonato, é um dos mais difíceis. Olha, finalização de dentro da área, 16, de fora, 8. O Mirassol, 7. O Flamengo tem finalizado mais de fora da área, acho que isso é um progresso, uma coisa positiva. Você vê os números do Sofas. Vou contar para vocês uma coisa que talvez vocês não saibam. O Flamengo foi campeão brasileiro no campeonato 2020, que acabou em fevereiro de 21 por conta da pandemia. Aí teve o Atlético campeão em 21, o Palmeiras em 22 e 23 e o Botafogo em 24. Então, em média, essas equipes venceram nos campeonatos que disputaram e venceram, foram campeões, os 4 últimos campeões venceram por uma diferença de 1 gol, em média, tá? No primeiro turno, na metade do campeonato, tá? Perdão. Essas equipes tiveram entre 16 e 20 vitórias no campeonato e por 1 gol de 10 a 13. Ou seja, cerca da metade. Um pouco mais da metade. O Flamengo tem 12 vitórias, 6 por 1 gol. Está dentro mais ou menos da média. Então, num campeonato de pontos corridos, no Brasil, é normal que você tenha esse índice de vitórias por 1 gol. Não são muitas vitórias por placares elásticos. O Flamengo teve 3 goleadas, foram jogos atípicos até. Eu acho que o Flamengo tem que produzir mais, finalizar melhor. Está finalizando mais em quantidade, melhorar em qualidade, fazer mais gols. Concordo com todo mundo que fala isso, sou o primeiro a falar. Mas nesse momento, em meio à eliminação da Copa do Brasil, a semana da eliminação mesmo sendo um torneio prioritário, traz algumas sequelas. Jogadores chegando, o Flamengo perdeu todo o seu lado direito, Wesley e Gerson. Jogadores importantes de seleção brasileira que saíram, estão chegando outros atletas. Ele explicou, acho que com propriedade, por que ele não colocou o Carrascal. O Carrascal estava num jogo muito complicado para ele entrar, para estrear. O jogo estivesse mais tranquilo. Se o Flamengo tivesse feito 2-0 e não tomasse aquele gol, talvez ele entrasse para jogar 7, 8 minutos ali e sentir um pouquinho, mas o jogo não permitiu esse tipo de experiência, né? Então, acho que é preciso entender tudo isso. Alguns jogadores estão entrando em forma, entendendo o ritmo do time. O Samuel Lino já está bem. Então, cara, é um processo. As coisas não vão ser instantâneas. O Felipe comete erros, ele não é um técnico perfeito, ele é um técnico que não tem nenhum ano de experiência na função como técnico profissional, mas as pessoas não podem achar que tudo vai ser instantâneo. Então é preciso um pouco de razoabilidade, gente. Muito doentia essa coisa. Não, tá ruim, foi só 2-1, quase tomou um gol. E sobre o Rossi, eu acho que é um goleiro que tem seus altos e baixos, não está numa fase boa, saída de gol especialmente, só que não vejo disponível no mercado nenhum grande goleiro que possa ser contratado assim, que vai ser muito melhor do que ele. Se encontrar, vai ser caro, vai custar dinheiro. Então não é uma posição de fácil reposição. Também acho que o Flamengo deve ter um outro goleiro de um nível que possa disputar com ele. Seria ótimo. Mas isso não vai acontecer esse ano. O Matheus Cunha acho que não se provou, deve ir embora ao final do ano. O próprio Felipe falou sobre isso ano passado, sem citá-lo. Então o Flamengo descobre que o Diogo Alves, que é o menino da base, é muito bom e vai disputar a posição. Não sabemos, que nunca tem chance, né? Ele não dá chance aos garotos, eu acho que isso está faltando. Dá mais chance a meninos quando tem oportunidade, já teve, em alguns momentos não fez. Ou então busca um outro goleiro, mas vai ser só para o ano que vem. Não adianta ficar falando, o Rossi, não vai adiantar ele. Vai ser ele. Ele tem virtude, fez hoje 2 defesas importantes. 3, na verdade, uma delas, inclusive, o jogo já estava paralisado, mas ele defendeu. Mas, de fato, tem saído mal do gol. Hoje saiu mal do gol, e contra o Ceará, foi dele a culpa pelo gol do time do Vozão. Ganhamos. O Flamengo fez um ótimo primeiro tempo, na minha opinião. Só não foi perfeito porque, uma vez mais, deixou de transformar em gols as várias situações que criou. Só para vocês terem uma ideia, no jogo todo o Flamengo finalizou 23 vezes. 7 delas no alvo. E só fez 2 gols. Então, acho que o Flamengo... Estou vendo que tem muita gente mal-humorada aqui. Eu também fiquei nervoso no final do jogo. Mas eu quero lembrar a vocês, tem determinadas coisas que é importante botar em perspectiva, né? O Mirassol, todo mundo diz, o Mirassol. Só que o Mirassol, nesse campeonato, estava invicto há 9 rodadas.
era a maior invencibilidade deste Campeonato Brasileiro. O Mirassol não perdeu para nenhum time grande com que ele jogou nesse primeiro turno. Ele tem jogos atrasados ainda contra Botafogo e Fluminense. Mas ele jogou com São Paulo, ele jogou com Palmeiras, ele jogou com Corinthians, com Internacional, com Grêmio. Hoje está acabando o turno. Ou seja, para o Mirassol, só faltam 2 jogos, porque ele tem 2 jogos atrasados. Um com o Botafogo e o outro com o Fluminense. Ambos adiados por causa da Copa do Mundo dos Clubes. Então, vamos lá, gente. Eu também fiquei nervoso no final. Eu também fiquei puto de ver o Gabriel Gafanhoto, que jogou com a gente, não joga nada, peladeiro, fazer um gol. Mas eu queria que ninguém perdesse de vista a real situação do Mirassol no campeonato. Porque o que acontece é o seguinte, quer dizer, eu entendo, a eliminação na Copa do Brasil fez com que se criasse uma tremenda má vontade com esse time do Flamengo e com o Felipe Luiz. Acho que hoje, dentro da visão macro do que é o Mirassol no atual campeonato, eu acho que o Flamengo hoje conseguiu uma vitória importantíssima. Repito, uma vitória importantíssima. Sim, o segundo tempo foi pior do que o primeiro? Foi, concordo com todos vocês que eu já vi aqui, que estão sentando o pau no Felipe Luiz e na atuação do Flamengo. Mas não foi uma atuação desastrosa. O Flamengo poderia ter feito o terceiro gol, no mínimo, e desperdiçou. O Flamengo teve muita dificuldade de fazer o segundo gol. Estava 1-0. No segundo tempo, o Mirassol já era um time muito mais... não vou dizer dominante, não acho que o Mirassol dominou o Flamengo em nenhum momento, mas jogando mais de igual para igual com o Flamengo, e sim, dava a sensação de que, de repente, o Mirassol podia empatar, ia ser um sufoco para o Flamengo desempatar de novo. Aí veio o gol do Plata, um passe magistral do Arrascaeta. É engraçado porque essas bolas não sobram com o Pedro, né, gente? A bola é a cara do Pedro para fazer o gol, mas aí o Pedro já tinha saído, o Plata estava de centroavante, e foi o Plata que fez o gol. O que interessa é que a bola balançou a rede. Aí eu, e acho que todos vocês, pô, resolveu. Jogo resolvido. Aí vem o raio do gol do Gabriel Gafanhoto. E aí, naturalmente, as coisas voltaram a ficar tensas. Mas eu vi muita coisa boa no jogo de hoje, gente. Primeiro, o resultado, repito. O resultado é excelente. É o primeiro time grande a derrotar o Mirassol. Mais uma vez, vou dizer para vocês, Botafogo e Fluminense ainda vão jogar com eles. Mas ele não perdeu dos de São Paulo, dos 4 de São Paulo. Ele não perdeu dos 2 do Sul. E ele não perdeu dos 2 do Atlético, de Minas. Olha só a situação. Não perdeu de nenhum grande de São Paulo, não perdeu de nenhum grande do Rio Grande do Sul, nenhum grande mineiro. Ele só foi perder hoje para o Flamengo. Então é importante que se coloque isso em perspectiva. Eu já sei que vai ter uma porção de porrada aqui, vou ler, vou comentar, tudo bem, mas eu acho que está na hora da torcida do Flamengo dar uma relaxada. O Flamengo, com essa vitória, se tornou campeão do primeiro turno. E pode, olha, vejam só, pode superar o número de pontos que o time do Jorge Jesus fez em 2019 no primeiro turno. Que ele também ganhou, ele foi campeão do primeiro turno. Só para vocês terem uma ideia, eu separei aqui para vocês. Olha aqui. Em 2019, que é o ano mágico, que é o ano realmente em que o Flamengo volta a ser um gigante, o Flamengo teve 42 pontos. 42 pontos. Sabe quantos pontos tem o Flamengo hoje? 40. O Flamengo ainda vai jogar com o Sport na Ilha do Retiro, mas o Sport, que é o Lanterna, virtualmente rebaixado. Se o Flamengo vencer, o Flamengo faz 43 pontos. Ou seja, o Flamengo estará superando a pontuação do Flamengo do Jorge Jesus, que bateu o recorde de pontos no final, terminando com 90 pontos, 16 à frente do Santos. Então, isso aqui que o Flamengo do Felipe Luiz fez no primeiro turno, ainda falta uma partidinha, é espetacular, gente. O Flamengo do Jorge Jesus, só para vocês terem uma ideia, ele teve 13 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Vamos ao Flamengo
do Jorge Jesus. Do Jorge Jesus, não, do Felipe Luiz. Lembra o que eu falei? 13 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Flamengo do Felipe Luiz. 12 vitórias, ou seja, está com uma a menos, mas tem o jogo do Sport para fazer. 4 empates e apenas 2 derrotas. O Flamengo do Jorge Jesus, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2019, perdeu mais do que o Flamengo do Felipe Luiz. A não ser que, uma zebra daquelas históricas, o Flamengo perca do Sport. Aí vai ficar com 40 pontos contra 42, do time do Jorge Jesus, com uma vitória a menos e o mesmo número de derrotas. Só ele e mais 2 times fizeram isso até aqui no Campeonato Brasileiro. Então, erro que eu acho que dá para evitar pelo nível do elenco. O Felipe deve estar atento a isso, talvez o cansaço, não sei se demorou a mexer, proteção da frente da área, mas o Flamengo vem jogando bola. O Flamengo vem jogando bola. E aí eu vou até traçar um paralelo para outro jogo do horário. O São Paulo, eu tô com o Birner. Gosto muito da atuação do São Paulo. Aí alguém pode virar e falar, mas é que ali no primeiro tempo podia ter feito mais e cozinhou um pouco. Não dá para jogar com o pé embaixo o tempo inteiro, 45 minutos no primeiro tempo, 45 minutos. Não fez, tem problema de finalização. 1-0, não, e 1-0, e depois ele começa a administrar, e depois no segundo tempo, quando entra, roda a peça, 2, muitas vezes vai ser isso. Eu queria ver o São Paulo jogando bem, voando, fazendo 3, 4, 5. Não vai dar. Não vai dar com 70 jogos no ano. E o que São Paulo tem agora meio de semana? Terça-feira jogou na Colômbia. Então tem hora que a gente vai respirar. E como o São Paulo tem chance de ser campeão brasileiro, o jogo vale muito porque a chance de São Paulo ganhar um título é a Libertadores. Campeão, Copa do Brasil está eliminado. Vocês estavam falando do Arrascaeta, você disse que o Arrascaeta fez uma grande partida, é isso? Não, ele disse que o Arrascaeta faz uma temporada que, se continuar nesse nível, será superior às de 2019, e eu discordo que aquela temporada, para mim, ela é... Chegar no 19, não. Não dá. Não, pode dar, mas tem que jogar mais do que está jogando. Mas a temporada do time foi sublime, talvez incomparável, mas do Arrascaeta tem conversa. O Arrascaeta hoje é artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, cada vez mais protagonista. Aquela temporada é marcada muito ali em função de Bruno Henrique e Gabigol. E hoje o Arrascaeta, ainda mais influente no time, jogando muitas vezes como segundo atacante, eu vejo que pela bola que ele tem jogado, se continuar nesse ritmo, até mesmo físico, chegando inteiro, ele pode superar 2019, não necessariamente o Flamengo, pode ser que o nível nunca do Felipe Luiz se equipare àquele time do Jorge Jesus, mas individualmente o Arrascaeta tem jogado bola. Esse time individualmente é mais forte que aquele. Elenco, né? Elenco. Eu acho que assim, eu acho que não faz nada bem a ninguém. Olhar para 19 eu acho cansativo até, sabe? Porque, cara, tá bonito no livro de história, é sempre legal recordar e tal, mas eu acho contraproducente até, né? Eu acho que não é uma comparação que faz bem. O Flamengo tem que jogar o melhor futebol que ele pode jogar agora, mirar as conquistas e mirar ganhar cada jogo. Hoje, a gente tem que olhar para o outro lado, né? Tem que olhar para a bola que o Mirassol está jogando e assim, hoje, no começo do segundo tempo, o Mirassol olhou olho no olho pro Flamengo no Maracanã, colocou a bola no chão, jogou e em um determinado momento, assim, se você tira a camisa dos dois times, você enxerga ali um jogo de iguais. Interessante. Aliás, o uniforme me fez lembrar o 7-1, né? Que era exatamente ao contrário, né? O Brasil para repertório, quando tem o Luiz Araújo entrando ali no segundo tempo, que tem Luiz Araújo, Arrascaeta e Plata, que o Flamengo precisa acelerar para não correr o risco de tomar o 2-2, o Flamengo chega. O Flamengo cria. O Flamengo triangula, o Flamengo se aproxima, não é só uma questão de volume. Então não dá para dizer que não teve repertório. Eu achei isso em alguns momentos de outros jogos. Estava com dificuldade de entender onde é que posicionava o Pedro. No jogo contra o Atlético, traz o Pedro para se movimentar um pouco mais. E assim que nasce o gol, inclusive, o Pedro vai arrastar aquela marcação do Atlético individual lá no meio de campo. Hoje não. Hoje eu vi um jogo com bola interessante, inclusive. Só que se a gente se apegar em 2-1 no Maracanã, não, o Mirassol joga bem, quase que poderia buscar o empate. Não é só isso. O Flamengo vem de um segundo jogo apresentando boas movimentações no ataque. E a gente pode até falar até do cansaço, do desgaste na Copa do Brasil também, que isso pesa, né? Exato. Mas ele só treinou durante a semana inteira pro jogo. Treinou, descansou. Agora, só vai falar, é o que o Pedro falou aqui no começo, né? Só vai falar que o Flamengo deveria ter vencido demais, porque é o Mirassol. Quem não acompanha o Campeonato Brasileiro não vê o que esse time vem fazendo. Eu me sinto muito desconfortável de exigir um nível de desempenho muito melhor do Flamengo, porque, além do calendário, eu olho... Vou tentando fazer uma coisa... Não dá para quantificar isso, mas
O quanto eu espero do Palmeiras, pegando os times com os melhores elencos, Sim. e o Palmeiras me entrega. O quanto o Flamengo eu espero do Flamengo no atual estágio do elenco, contando que os jogadores chegaram há pouco tempo, Sim. os reforços para frente, e o quanto entrega. Eu acho que o Flamengo está mais próximo. Não, e assim, na boa, quantos... O Flamengo é mais regular, é mais consistente, Equilibrado. é mais equilibrado. E, na boa, quantos trabalhos melhores atualmente no futebol brasileiro existem na comparação com o Filipe Luiz? Hoje, a gente pode falar até do Rafael Guanais, que nem estava à beira do campo, mas o Mirassol faz um bom trabalho diante das suas condições. Mas ainda assim, eu vejo que o Filipe Luiz tem entregado tudo que era esperado nessa altura da temporada. Apesar da eliminação na Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, terceira prioridade do Flamengo. Isso daí, para mim, não muda em nada a avaliação do trabalho do Filipe Luiz. Na temporada do Jorge Jesus, o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Paranaense do Rony na Copa do Brasil e depois atropelou. É óbvio que esse ano é diferente. E o Jesus tinha acabado de chegar também, estava conhecendo o time, mas eu vejo que não dá para colocar na conta do Filipe Luiz uma eliminação e apagar tudo que já foi feito até aqui. O trabalho, a perspectiva é mais do que positiva e o Flamengo... É uma ótima discussão, né? Pega os 20 times da Série A e pergunta pro torcedor, você está plenamente satisfeito com o trabalho do seu técnico? Mas a gente ouviu muita corneta rubro-negra, né, nessa semana agora. Mas vamos ouvir o próprio Filipe Luiz. Sabemos sim que a atuação do Flamengo aí foi uma atuação boa. A gente vai questionar sim, né? Vai debater sobre algumas situações do jogo do Flamengo, principalmente aí no segundo tempo aí que o Mirassol se sentiu. Quase bateu de frente com o Flamengo dentro do Maracanã aí. Terminou o jogo com mais posse de bola aí, né? Foi um jogo que teve muitas finalizações aí. O Flamengo terminou o jogo aí com 24 finalizações e o Mirassol acho que foi 14, se eu não me engano, nessa faixa aí. Sim, o Flamengo terminou com 24 e 14 finalizações do Mirassol. Então foi uma atuação boa, sim, do Flamengo, mas a gente sim vai falar sobre algumas estatísticas aqui. O Mirassol teve 14 finalizações no gol, 14 finalizações e 5 no alvo. Entendeu? Rossi fez pelo menos duas belas defesas aí no jogo aí, que garantiu. E falando em Rossi, a gente sim pode questionar. O Rossi não vive um bom momento, eu concordo ali com o Renato Maurício Parada aí, que ele não vive um bom momento. Vem falhando em alguns lances aí, capitais dos jogos. Principalmente quando a gente fala de saída de gol, né? Quando ele precisa sair ou para cortar um cruzamento, ou para interceptar, né, uma cobrança de escanteio ou até de falta, ele vem falhando. Sabemos que teria que contratar outro goleiro para ser sombra do Rossi. O Matheus Cunha não conseguiu fazer essa função, né? E geralmente quando ele entrava ele falhava. É difícil achar goleiro nessa situação que chegaria para fazer uma sombra no Rossi. E talvez um goleiro bom ali não queira vir, né? Porque dificilmente vai jogar. O Rossi é um jogador que dificilmente fica fora. Entendeu? Então acho que vai ser difícil nessa situação, né? Então, a gente sim, mas o Rossi tá bem embaixo da estrada. Quando ele precisa sair para interceptar uma bola, que é o perigo, né? O Flamengo teve 11 escanteios e o Mirassol teve 10. Cadê? Só olhar mais uma estatística. O Flamengo trocou. O mesmo número de passes do Flamengo foi do Mirassol, 345. Isso para tu ver quão tão difícil é enfrentar o time do Mirassol, que não foi pro Maracanã e não se jogou defendendo. Não jogou defendendo. Propôs o jogo também em alguns momentos, principalmente no segundo tempo. Bateu de frente com o Flamengo. E aquilo, se o Mirassol saísse com um empate dentro do Maracanã, não seria nenhum absurdo. Sinceramente, não seria nenhum absurdo. Então, eu quero saber a tua opinião aí sobre a situação. Samuel Lino jogou bem. Arrascaeta jogou muito bem aí. O Samuel Lino acabou dando sua primeira assistência pelo Flamengo, né, com o gol do Léo Pereira, que vive uma fase de artilheiro. O sistema defensivo do Flamengo aí, né, vem ajudando muito aí, principalmente quando é bola aérea. E agora os jogadores descansar, esperar o próximo jogo, né? Descansar domingo, porque quarta-feira já tem Libertadores, que é a prioridade do Flamengo aí junto
com o Brasileirão, né? Então eu sei que o questionamento da atuação do Flamengo hoje vem muito também, mesmo com vitória, vem muito sobre a eliminação da Copa do Brasil, mesmo não sendo a prioridade do Flamengo, como já tinha dito o presidente, o técnico e outros dirigentes. Mas a gente tem que ter paz, pés no chão, quer dizer, e pensar de uma maneira teoricamente racional, né? Que foi um adversário difícil. Ah, é o Mirassol. Olha, talvez algumas pessoas devem estar pensando assim. Ou até você mesmo. Pô, é o Mirassol. Olha o orçamento do Flamengo. Olha o orçamento do Mirassol. Olha as contratações do Flamengo. Olha as contratações do Mirassol. Em vários setores que tu pode querer tentar fazer uma comparação. Em todos os setores o Flamengo vai ganhar. Mas se você for por esse lado, em qualquer time que for bater, em qualquer time que for fazer comparação com o Flamengo vai ganhar. Ah, pega um Atlético Mineiro que o Flamengo foi eliminado. Pega em situação de contratação, time do Flamengo amanhã, folha salarial amanhã. Então, qualquer time que for bater de frente com o Flamengo vai ganhar. Entendeu? Então isso pra mim não é argumento de o Mirassol é um time pequeno. Olha, o Flamengo gastou 300 milhões e joga de futebol pobre. Seria o quê? Então, é aquilo. Sim, o Mirassol ele vinha de 9 jogos invicto. Então, é aquilo. Se o Mirassol faz um trabalho excelente, bem surpreendendo e muito. Saiu até na mídia espanhola, algumas rodadas atrás lá, sobre a fase que o Mirassol vem vivendo. Então, é aquilo. Desmerecer a atuação do Flamengo, porque era o Mirassol, mesmo ganhando o jogo, aí tu deve estar com o ranço do Felipe Luiz e isso só vai acabar ou quando ele sair ou quando ele ganhar o título, né? Mesmo ganhando o título, tem pessoa que ainda continua com o ranço do próprio técnico, né? Não das atuações, e sim do técnico, né? Então, deixa tua opinião, é isso aí. E minha webcam travou e eu não tinha nem percebido, e é nóis aí.